Olá, caros ouvintes da Vibe Mundial, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso programa Práticas Integrativas, Transformando Vidas, com o oferecimento da NutriIris, Instituto de Iridologia Moderna Brasil e Biokybernetic Smith. Eu acho que você já me conhece, mas eu vou me apresentar de novo. Sou Mariana Sato e conto com a presença das queridíssimas professoras Tami Sampaio, Eniceia Bearari. O tema do nosso programa de hoje é uma doença que ela é muito traiçoeira, porque ela começa devagar, ela não se manifesta rapidamente, ela vai pouco a pouco acometendo os diversos órgãos do nosso organismo e ela é responsável por aumentar a incidência de complicações muito graves que são as doenças cardiovasculares. Hoje nós vamos falar sobre diabetes e doenças metabólicas. Olá, caros ouvintes, tudo bem? Qual é o significado da diabetes na metafísica da saúde? Em 2019, a diabetes atingiu 13 milhões de brasileiros. Isso dá quase 7% da nossa população. É muita coisa. Por isso, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa metafísica, essa visão, sobre essa doença. Por que nós temos que olhar as origens emocionais? Vamos primeiro conhecer e entender o que acontece no nosso corpo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela estuda muito esses casos, nessas formas alopáticas. Elas dão muita orientação nessas doenças que também fazem parte das doenças metabólicas. Sem a insulina que é produzida pelo pâncreas, nosso corpo perde a capacidade de sintetizar a glicose, o açúcar, e uma das nossas principais fontes de energia para as nossas células. Com isso, há um pico glicêmico, uma hiperglicemia. Bem, isso pode afetar muito a nossa vida, nas questões de doenças do coração, nas artérias, nos rins, nos nervos, entre outros processos. Para a metafísica da saúde, a diabetes se instala em nosso corpo físico quando perdemos a doçura pela vida. É naquele momento que desistimos de lutar por uma vida melhor. Bem, a metafísica tem essa forma de compreender um pouco diferente do que o nosso corpo. Será que você está perdendo a sua doçura? O que está acontecendo? Será que é uma doença de origem genética? Ou será que ela se manifestou na sua vida em um momento? Existem 2 tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a tipo 2. Qual dessas duas você se identificou? Dentro da iridologia, eu falo que eu amo a iridologia, né? A iridologia, ela é fascinante, porque aquilo que não aconteceu, e a gente luta para não acontecer, como quando nós fazemos a análise da íris, ela nos mostra as tendências. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se a nossa mãe passou algum nervoso, do 3º para o 4º mês de gestação, por exemplo, você sabia que a diabetes pode vir daí? Olha só que interessante, né? Ou também de outros meses. Mas a iridologia, ela nos traz as tendências genéticas, as tendências nutrigenética, epigenética, onde nós observamos essas tendências. Meninas, eu vou contar para vocês um caso que me veio agora da minha mãe. Então, assim,
Vendo a íris da minha mãe, eu sempre falei para ela, mãe, olha, nós temos que cuidar do açúcar no sangue, esse açúcar, nós temos que sempre, né, trocar o açúcar que a gente usa, o adoçante, essas questões. E aí, ela falou assim, mas eu não tenho diabetes. Eu falei assim, não, você não tem diabetes, mas a sua íris mostra que você tem uma tendência. E aí aconteceu um fato muito marcante na nossa vida, onde nós passamos por onde eu presenciei um assassinato na minha família. E logo em seguida, 15 dias depois, nós sofremos uma tentativa de assalto. Então, nós estávamos assim já muito tristes, muito abalados com tudo isso. E nós tínhamos programado uma viagem, por exemplo, isso foi no sábado, nós tínhamos programado uma viagem na segunda-feira para ir para a chácara. Quando foi 5 horas da manhã, eu liguei para ela, falei, mãe, eu tô descendo aí para te buscar. Aí ela falou assim, Nicéia, eu tô morrendo. Eu acho que eu vou morrer. O que estava acontecendo com ela? Uma crise de hiperglicemia, que é a diabetes. Então, para quem não tinha diabetes, de repente, a glicemia dela estava em 400. Mas por quê? Qual foi o gatilho? O gatilho foi isso que nós passamos, o assassinato e logo em seguida a tentativa de assalto. E aí, quando nós fizemos os exames, né, como sou nutricionista, já pedi os exames, e aí receitei as gotinhas, receitei os florais, entrei com a Biokybernex Smith, e logo em seguida, a glicemia, ela foi voltando ao normal. E foi voltando ao normal, seguindo dos exames bioquímicos, com acompanhamento também ao endocrinologista, foi voltando, e desde que aconteceu isso, nós temos o aparelhinho de medir a glicemia em casa. E vira e mexe, a gente sempre mensura para ver quanto está. E nós medimos esta semana, estava 100. Então, está normal. Então, ela não é, por exemplo, mais diabética, por exemplo, né? Então, esse estágio de diabetes, dessa hiperglicemia, veio por conta de uma questão emocional. E a íris, ela nos mostra isso. A íris nos norteia esta questão. Então, ela teve um impacto muito profundo emocionalmente que gerou essa hiperglicemia. Sim, esse exemplo demonstra como o diabetes pode ser multifatorial. E de fato é. Existe uma herança genética, então existe uma tendência de algumas pessoas por conta dessa herança genética, mas isso não é o suficiente. Isso tem a ver com o estilo de vida que a pessoa adota desde pequena. Então, as pessoas que têm o diabetes, provavelmente ao longo de muito tempo na vida, já adotaram estilos de vida meio que inadequados, né? Então, eu até queria contar para vocês, eu me preocupo muito com isso, porque nós sabemos que nós vamos viver muito tempo, assim, se formos pensar na expectativa de vida. E o ideal é viver a vida mais velha com qualidade, né? E não ficar doente para ter uma série de consequências dessas doenças crônicas. Então, em casa, a gente gosta muito de ter uma alimentação balanceada. E os meus filhos, tenho 2 filhos, um de 9, que é o Pedro, e o de 12, que é o Felipe. Eles têm que comer muita salada, têm que comer frutas e tal. E o Pedro sempre me conta que quando ele vai na escola, o lanche dele é o pior. E aí todas as crianças meio que tiram sarro da cara dele e dizem, mas a sua vida é o inferno, a sua mãe tem problema mental, porque olha só, você tem que comer salada. Então, isso de certa forma já demonstra que os hábitos nutricionais, eles já podem ser equivocados desde a infância. Só que na infância, você não vai sentir tanto a consequência disso, embora a incidência do diabetes está aumentando para crianças e adolescentes, né? Mas muitas vezes, como não é um efeito imediato de ter aí uma dieta desbalanceada, você acaba levando isso para a sua vida. E quando você faz o diagnóstico, muito tempo lá na frente, é a consequência de muitos anos tendo esses hábitos de vida inadequado. Então, no caso do diabetes,
se a gente está preocupado com essa doença, é importante já fazer uma reflexão na vida de hoje. Como é que você está se cuidando? Porque quais são esses fatores de risco? Um deles é esse que eu já mencionei, é a alimentação. Depois vem o sedentarismo, pessoas que fazem menos do que 150 minutos de atividade física por semana são consideradas sedentárias. Depois, pessoas que estão com peso acima do que é considerado normal. Além disso, existem outros fatores de risco que estão relacionados ao aumento do risco para doenças cardiovasculares. Então, se você, além do diabetes, tiver problema de colesterol, tabagismo, hipertensão, você vai somando pontos e o risco vai ficando cada vez maior para ter um evento cardiovascular ou cerebrovascular, que seria o derrame, e tudo isso consequência de muitos anos com estes hábitos equivocados. Isso mesmo. E assim, nós temos que prestar muita atenção, porque a diabetes, muitas vezes, como a doutora Mariana falou, ela é silenciosa. Mas ela pode também vir acompanhada de alguns sintomas. Por exemplo, se você está com sede demais, por exemplo, ou você está indo no banheiro muitas vezes. Também, às vezes, você está com um cansaço, você fala, gente, mas o que está acontecendo? Eu estou muito cansada, eu estou fadigada. E também tem a questão, nem toda diabetes faz a pessoa engordar. Muitas diabetes faz a pessoa perder peso. E, principalmente, uma das coisas que acomete muito a questão, e eu perdi há muitos anos uma tia, quando eu não era ainda da área da terapia, a minha madrinha, foi a visão. Ela perdeu a visão, ela precisou entrar na hemodiálise e a partir dali o estado dela foi ficando crítico. Aí eu falo, né, e eu falo sempre para minha mãe, eu falei assim, mãe, quem dera eu ter esse conhecimento que eu tenho agora para ajudar a tia Cida. Então, nós temos que cuidar, prestar atenção, porque o nosso corpo, ele fala a todo momento, não fala, doutora Thames? Fala sim. E tem algumas pessoas, e tem um professor que eu gosto muito dele, quero ler um trechinho aqui para vocês, sobre a parte dessa questão emocional que pode estar envolvido aí com a diabetes. Existe relação com a diabetes e as emoções? Desgosto, estresse, melancolia pode estar desencadeando? Durante a emoção, há uma liberação de hormônios chamados contrarreguladores. Isso é que opõe aos efeitos da insulina. Dessa forma, é possível, com base teórica, tanto o desencadeamento quanto a piora do diabetes já instalado devido às emoções, explica o professor Alfredo Halper. Eu adoro esse autor, esse professor. Ele tem um livro muito bom, um dos livros dele é um livro de endocrinologia chamado Medicina, Mitos e Verdades, que é muito bom as pessoas que têm diabetes entenderem um pouco mais desse mundo emocional, porque ele fala nesse livro, em alguns trechos, que em alguns casos de diabetes nota-se a presença de forte estresse emocional. Olha o que aconteceu com a sua mãe, né? Podendo permanecer esse quadro ou também podendo ir embora. Existem também as questões do diabetes gestacional, que está muito envolvido ali com a parte metabólica da grávida, da gestante, mas também com as suas emoções. E voltando um pouquinho para essa perda familiar, muitas vezes aqui, segundo o Dr. Alfredo, pode estar relacionado aí com o pico insulínico. As emoções estão muito ligadas ao diabetes, que é considerado uma das doenças convertentes psicossomáticas. Há relatos na literatura médica de pequenas epidemias de diabetes em cidades acometidas por grandes catástrofes, de terremotos, furacões, entre outros. Então é difícil, porém,
colocar todo mundo dentro de um bolo e falar, olha, a sua diabetes tem essa causa, tem essa, mas está muito relacionado, segundo o doutor Alfredo, com as doenças psicossomáticas, que é a somatização de vários fatores que pode levar, sim, a esse desequilíbrio orgânico. Então, para cuidar do diabetes, é necessário médico, endocrinologista, o médico de família que já acompanha esse paciente, nutricionista, psicólogo, os cuidadores integrativos, as práticas integrativas, a iridologia e a bioquibernética Smith. Isso mesmo. E você que tem aí nesse momento diabetes ou conhece alguém que tem diabetes? Uma das coisas muito importantes quando a gente fala na alimentação é o menos é mais. Como assim, doutora Aniceia, o menos é mais? Por exemplo, quanto menos você comer, por exemplo, alimentos cozidos, mais o seu pâncreas vai secretar a insulina na quantidade certa. Então, por exemplo, é muito importante você caprichar nos vegetais crus, nas saladas, nas folhas, então escarola, almeirão, agrião, catalônia. Tem também, né, a Ora Pronobis, que ajuda muito na questão da glicemia. Pode comer frutas? Pode. Mas não consumir as frutas junto com as refeições. Isso também vai te ajudar. E assim, vai ter casos que vai ser necessário tomar medicação. E a gente fala, né, se a pessoa ela muda a alimentação, ela passa nos especialistas certos, faz as práticas integrativas, faz a iridologia, faz a bioquibernética Smith. Olha só, no consultório da Nutriris e da bioquibernética Smith, nós observamos sim uma redução, onde o médico, ele reduz a medicação, reduz a insulina. E também, as pessoas quando estão mais controladas, elas também fazem atividades físicas que contribuem muito para a melhora do quadro físico. Isso, por serem doenças muito relevantes, também é importante pensarmos no rastreamento. Como eu falei até mesmo no programa anterior, rastreamento é você pedir exames para investigar doenças que ainda não se manifestaram clinicamente. O diabetes tipo 1, que acontece mais em crianças e adolescentes, normalmente começa de uma forma mais abrupta, mais rápida, mais aguda, então aí é difícil de você não pegar, né? Porque são crianças adolescentes que começam, como a doutora Aniceia falou, a beberem muito líquido, irem muito para o banheiro, às vezes emagrecem, às vezes até param no pronto-socorro por causa de uma hiperglicemia mais aguda. Então, para esses jovens com diabetes tipo 1, você não faz um rastreamento, né? Você faz um diagnóstico mediante a manifestação dessa sintomatologia. Já para as pessoas mais velhas, muitas vezes o diabetes começou a aparecer, se manifestar, mas elas não sentem. Então, por isso, é importante, quando começar a chegar nessa idade, 40, 45 anos, um pouco antes para pessoas obesas, sedentárias, fazer um exame de rastreamento, que seria um exame bioquímico de glicemia ou HB glicada. Quando a glicemia for superior a 100 e abaixo de 126, você não tem diabetes, mas já tem aí uma propensão, né? Já tem aí uma certa alteração que merece atenção e mudança dos hábitos de vida, com o objetivo de evitar a progressão desse problema. Então, quando dá nesse limite, a gente até dá essa chance para ver se a pessoa, mudando os hábitos, recupera e melhora esses padrões bioquímicos. Mas se a pessoa já chega com esses valores mais altos, quando você faz esse diagnóstico, a depender do nível, você já precisa entrar com medicação. Ou medicação via oral, isso é o mais comum, a gente dá essa chance com medicação oral, mas se por acaso acontecer da diabetes evoluir, e isso até é uma tendência com o passar da idade, se a pessoa não melhorar o estilo de vida, ela pode em algum momento
ter que administrar insulina. Eu queria dizer somente que isso não é um grande estresse, as pessoas têm medo da insulina, mas hoje em dia nós sabemos os benefícios de entrar com a insulina na mudança, na diminuição dos riscos relacionados à diabetes. E são vários os riscos que as pessoas podem estar ocorrendo quando a insulina ela está aí desregulada, quando a hiperglicemia ou a hipoglicemia está ali acontecendo com várias curvas. É muito comum, infelizmente, esse dado ocorrerem a cegueira, como a doutora Niceia já disse, e também amputações. Tem pessoas que têm diabetes, né, que está muito descompensada e que às vezes ficou um período muito longo para se organizar, fazerem amputações em dedos dos pés, né, em outras partes do corpo também é muito comum ocorrer a amputação por falta de um tratamento adequado, de alimentação adequada e até mesmo de uma equipe multidisciplinar para tratar essa pessoa. Eu quero dizer para você que diabetes tem jeito sim, você pode conviver com ela, entender o que ela quer dizer para você e fazer uma mudança de vida. E olha só, neste final de semana que passou, nós estivemos no Grande Bazar Místico. E olha só, nós recebemos muitas pessoas que vieram até nós e vieram tirar foto da Iris, vieram tirar dúvidas sobre os nossos cursos. E eu tenho uma novidade para vocês. A pedidos, nós conseguimos algumas vagas para o nosso curso intensivo, que vai acontecer agora no dia 17 de outubro. Então, do dia 17 ao dia 23. E também conseguimos, doutora Tamis? Sim, nós conseguimos algumas vagas para o curso Matriz Plus, que vai acontecer no dia 24, no domingo, aqui na cidade de Santo André. Isso mesmo. Então, não perca, não fique de fora. Nós conseguimos, né, aumentar o espaço para estar recebendo mais pessoas. Também nós vamos ter o grande simpósio. Isso mesmo, o grande simpósio de práticas integrativas, o simpósio internacional de práticas integrativas da Nutri-Iris e da Biocybernetic Smith, que vai acontecer dia 18 de novembro. Anota aí na sua agenda, 18 de novembro, aqui na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, no Clube Homes. E olha só, tanto nos cursos da Biocybernetic e da Nutri-Iris de Iridologia, e lá no simpósio, todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial tem desconto o quê, meninas? Especial. Desconto especial para ser o nosso aluno e também para passar por atendimentos. Isso mesmo. Todos os nossos ouvintes têm desconto especial para passar em consulta conosco. Isso mesmo. E se você quer ser consultado por algum profissional da Biocybernetic Smith e da iridologia, nós temos vários terapeutas formados pelo Instituto Nutri-Iris e também pela Biocybernetic Smith, espalhados por todo o Brasil e também pelo exterior. Teremos cursos de Biocybernetic Smith na cidade de São Paulo, em Santo André, no Rio de Janeiro, em Tocantins, Goiânia, Brasília, Uberlândia, Nova Serrana, Bom Despacho, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Curitiba. Temos muitas opções de curso e também vamos ter o lançamento do mapa cibernético da topografia que a Nutri-Iris fez. Isso mesmo, nós escolhemos o Brasil para fazer esse lançamento. O novo mapa emocional cibernético sistêmico. Então, mesmo que você não é iridólogo, mesmo que você não é terapeuta ainda, você pode vir estudar essa nova topografia que você vai aprender muito. E se você já é iridologista, vem aprender conosco em primeira mão. E junto, meninas, neste mapa, no curso desse mapa, nós vamos ter a semana da Biocybernetic Smith, Semana Internacional. Teremos quais cursos, doutora Mariana? Teremos o Matriz Plus, teremos o Duetos e Trietos, teremos o curso Mestre Bronze, o nosso lançamento
do Extras Mestre de Prata. Teremos também o Extra Especial, que é carinhosamente chamado de liberação do DNA, ou seja, formação para todos os níveis. E nós aguardamos vocês. Será um lançamento mundial, tanto da Biocybernetic Smith quanto da Nutriiris. Anote aí nossos contatos: 992081224, 992081224 e 011 97295 8630. 011 97295 8630. muito agradecida por você estar conosco. E onde nós estamos, meninas? Na Vibe Mundial. E nosso alcance é Mundial. Muito agradecida, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.